Olá a todos, bem-vindo novamente à Conversa com o Rodolfo Basílio. Antes de tudo, muito obrigado pela audiência, você que está seguindo aqui no nosso canal, está tomando nota aqui das sugestões, dicas que o empresário que vem aqui, o convidado que a gente conversa, traz aqui para você, para poder melhorar o seu negócio, né? Você que quer melhorar ele, quer crescer ele sustentavelmente. E hoje aqui eu estou com uma convidada especial, Lorena Nogaroli, e ela que é fundadora da Central Press, que é uma empresa, uma agência que vende reputação no mercado, em PR também. Então hoje eu vou conversar bastante com ela de diversos temas. Lorena, antes de tudo, muito obrigado em aceitar o convite e vir para cá conversar com a gente. Eu que agradeço, Rodolfo. Obrigada. Tá certa a minha introdução? Quer dizer, a Central Press, ela é uma agência de reputação, não é isso? Nós começamos com assessoria de imprensa há muitos anos, há quase 30 anos. E a gente viu que a comunicação ia um pouco além disso, que a assessoria de imprensa por si só estava morrendo. Não existe mais essa demanda pela assessoria de imprensa sozinha, ela precisa estar junto com outros serviços para cuidar da reputação de uma marca, para cuidar da reputação de um cliente. Então, nos anos 2000, a gente mudou o posicionamento para uma agência de reputação. Tá, para quem não sabe, a empresa começou em 1998. Nós estamos falando aí de quantos anos atrás? Muitos anos, hein? 28 anos. Vocês já passaram por tudo, hein? Tudo que é situação, tudo que é mudança, passaram por crise, por tudo, não? Várias crises. E o engraçado é que nas crises que nós mais crescemos. É mesmo? Sim. Que é onde o pessoal onde mais precisa, não, da ajuda de vocês, ou não? É onde as pessoas mais precisam. Muitas pessoas cortam comunicação em momentos de crise. Sim. Mas o nosso trabalho, um dos nossos trabalhos muito fortes e que nós somos muito reconhecidos é a gestão de crise. Sim, é resolver desastre, então. Resolver problemas de reputação. E o que acontece numa situação de desastre, de que precisa de vocês para ajudar na reputação? O que vocês fazem para poder ajudar o cliente, por exemplo? Me dá um exemplo aí para um case study, para eu poder entender um pouquinho mais. Na verdade, o cliente contrata a gente muito antes da crise começar. Tá. Porque a gente parte do princípio assim, que a crise está lá, ela vai acontecer. A gente só não sabe quando. Tá. Né? Então, a gente prepara o cliente para lidar com a crise. Porque a gente entende que quando a crise chega, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão com a cabeça quente. Para você tomar uma decisão com a cabeça quente é muito mais difícil do que você planejar, do que você ter um guia do que fazer se acontecer tal risco. Tá. E dependendo do setor da empresa, dependendo da maturidade da organização, ela tem alguns riscos que já estão lá acesos. Tá, né? já está acontecendo então. E o que pode ser essa crise? Me dá um exemplo. É crise o quê? É financeira? É empresa que está falindo? Ou é crise de consumo? O que é? Geralmente, crise de reputação envolve muito mais do que só a parte financeira. Geralmente envolve comunidade, eu atendo, por exemplo, escolas, atendo muitas escolas no Brasil, que acontece desde bullying, alunos que brigam por conta de política, redes sociais principalmente, denúncias, prova que deu errada, roubo, coisas pequenas, até um suicídio de um aluno dentro da escola, um aluno caiu de um andar alto, enfim, caiu do parquinho, se machucou, criança que morre, doença, surto de doença dentro da escola. Então tem vários exemplos. Várias situações. Empresas de tecnologia, por exemplo, eu atendi um cliente que dependia muito de licitações e muitas das crises eram plantadas pelos concorrentes para influenciar na licitação, manchando a reputação daquela empresa para que ela tivesse menos vantagem durante uma licitação. Então, fake news, crises fraudulentas, enfim, até Lava Jato a gente já também lidou com algumas empresas, é isso também? Ajudando na questão da reputação também? Sim, sim.
Tá, entendi. Então é por isso que vocês são conhecidos no mercado como uma agência de reputação, é isso? Exatamente. Tá. E a ideia de você começar a Central Press lá atrás, né? Porque você é empreendedora desde nova, né? De 18 anos. E aí você começou quando você tinha 21 anos, é isso a empresa? Ou tô enganado? Comecei quando eu tinha 19 anos. Eu tive que me emancipar para poder abrir a empresa. E aí você montou a empresa com 19 anos. 19. E essa ideia já veio assim, já nasceu como uma agência de reputação lá atrás ou ela começou mais tradicional como um PR, uma agência de relações públicas antes, que criava mais conteúdo? Como é que foi esse começo aí da empresa? No Brasil a gente tem algumas diferenças regionais. No sul, onde eu comecei em Curitiba, era assessoria de imprensa. Tá. Né? Por quê? Porque eu me formei em jornalismo. Sim. E o meu sonho, quando eu fazia faculdade de jornalismo, era ir ou para um jornal, eu queria escrever sobre economia, eu queria ou ir para um jornal, para uma TV, enfim, fiz estágio em todos os veículos de comunicação e me surgiu a oportunidade de fazer um estágio numa assessoria de imprensa. E eu nunca imaginei entrar para essa área, porque eu queria ser jornalista mesmo, e na faculdade todo mundo falava que a assessoria de imprensa era o antijornalismo, tá. né? E quando eu cheguei nesse estágio, eu descobri que era o que eu queria, que era o que eu gostava mesmo. E a empresa fechou. E o cliente queria continuar comigo. Tá. O cliente gostava do meu trabalho e falou: você vai ter que abrir uma empresa para me atender. Então foi aí que surgiu a necessidade de abrir a Central Press. Eu abri muito mais por necessidade. Tá, então foi uma necessidade mesmo. Do que tive um momento eureka e eu vou fazer isso. Não foi isso, então? Não. A coisa foi acontecendo naturalmente. Foi. E você, como formação, você é formado em jornalismo e você também tem uma especialização em marketing e você também fez um curso, é isso? O que era na Disney Institute? O que é a Disney? Eu Me chama a fiz atenção um a MBA Disney. em marketing na FGV, depois eu fiz um MBA em excelência em serviços pelo Disney Institute, que foi uma parceria com a Universidade Positivo. Tá. O Que que é isso? O que é esse conteúdo aí da Disney? Excelência em serviços, bom, veio desde como montar uma empresa de serviços, questão de posicionamento, questão de a experiência do usuário, Tá. A jornada do teu cliente, né? Tentar entender todos os pontos de contato que você vai ter com o teu cliente, todas as entregas, todos os pontos de atrito. Enfim, foi um MBA muito completo, até a questão da gestão de crise. A gente teve uma aula dentro do aeroporto, com simulação de voo, tudo, foi muito interessante. Sim. As primeiras aulas foi com o pessoal, os professores da Disney, do Disney Institute, mostrando como é a excelência Disney. Sim, porque eles são conhecidos como ter um atendimento top rated, né? 5 estrelas, né? Tudo, né? Isso aí para eles é tudo. E aí eles ensinam os empresários a essa filosofia da Disney, de atender bem, de não sei o quê, se preocupar com detalhes, de fazer sempre o melhor para o cliente sempre primeiro, é isso? Exatamente. Ah, legal, esse curso deve ser um curso super interessante. Agora, no teu perfil como empreendedora, eu li que você é fascinada por planilha, controle, por meta. Me conta um pouquinho disso aí no seu perfil empreendedor. Onde você viu isso? A gente está sempre fazendo nossa pesquisa de casa, né? A gente traz o convidado aqui, mas antes a gente faz uma pesquisa, né? A gente liga para a família, liga para o marido, liga para os funcionários. A minha equipe costuma dizer que eu sou a rainha do Excel. Foi a tua equipe que está passando dado aí. Você é a rainha do Excel ou não? Eu sou a rainha do Excel. Você é fascinada pelo Excel ou não? Eu uso Excel até para pedir pizza em família. É mesmo? Faço. Você adora isso? Eu divido quantos sabores cada um quer, quantas fatias cada um vai comer. Já tem até o gráfico, tem um gráfico de pizza lá, isso aqui é desse, isso aqui é desse, e você faz isso aí. Sim. E de onde que veio essa fascinação pelo Excel, me conta? Porque você é jornalista, né? Eu sou jornalista, mas eu queria ser jornalista econômica. Ah, é por isso então? Eu sempre cuidei das finanças da empresa. Chegou uma hora que eu desisti e contratei o pessoal para cuidar, mas eu sempre fui a gestora das finanças de casa, sempre fui... A responsável, então. Isso aí. Não, eu tô te perguntando porque ao mesmo tempo que você tem esse perfil aí de adorar usar o Excel, planilha, meta, controle e tudo mais, ao mesmo tempo você é uma pessoa ótima comunicadora, vendedora e você sabe lidar muito bem com as pessoas. Quer dizer, as pessoas
Você também é conhecida por lidar com os clientes, as pessoas mais difíceis, mais complicadas. É isso, né? Esse é seu perfil também. Sim. Como é que você consegue lidar com esses dois perfis? Porque parece que eles são assim, não se complementam muito, não ou não? Estou enganado? Não sei, eu acho que a questão do pensamento mais matemático, mais racional, vem da minha família, vem do meu pai. Eu tenho vindo de uma família de engenheiros e inclusive ele queria que eu fosse engenheira e eu não quis ser engenheira. E eu gosto muito, desde pequena sempre fui muito boa em matemática, matemática sempre foi tranquilo para mim. Os números, sempre me dei muito bem com números. Agora, as pessoas, eu acho que é mais questão de empatia, mais questão de entender mesmo a dor do cliente. E acho que esse próprio MBA me fez abrir um pouco a minha cabeça em relação a isso, Tá, sabe? entendi. E eu também vi que você não gosta de rotina, mas não é do trabalho a rotina, ou não? Da rotina você também não gosta do trabalho. Você é uma pessoa que gosta de rotina ou não? Não, não gosto de rotina. Mas na vida ou no trabalho ou em tudo? Você não gosta de rotina? Em tudo. Hoje mesmo me perguntaram que horas você costuma acordar. E eu falei, depende. Depende do que? Depende da hora que eu for dormir. Mas que horas você costuma dormir? Não sei. Aí depende, porque depende aonde meu cliente está, que horas que ele quer marcar a reunião, porque eu tenho cliente nos Estados Unidos, eu tenho cliente na Polônia, eu tenho cliente em Portugal, eu tenho cliente no Brasil. Qualquer hora eu posso ter reunião, crise não escolhe hora para estourar, então assim, eu não tenho hora para dormir. E mesmo assim, obviamente, você entrega tudo, porque do outro lado você controla por meta, objetivo, propósito claro, e do outro lado não tem a rotina, mas mesmo assim consegue entregar. Sim. Qual é o segredo de conseguir fazer essas duas coisas se alinharem? Porque geralmente, sei lá, tem empresário que é super processual, tem rotina. Eu, por exemplo, eu gosto de rotina para tudo. Tudo, exatamente, tudo que eu faço, eu sei o tempo, calculo o tempo. Minha agenda está no Excel. A agenda de toda a minha equipe, de todo o meu time está no Excel. A gente tem lá linhas que são de meia em meia hora, a gente vai colocando o trabalho de cada um ali. Então o teu não está lá, né? O meu está lá também, O meu está lá também. Entendi. Então, quando eles precisam de alguma coisa de mim, Lorena, eu preciso que você revise um planejamento, preciso que você revise um texto, alguma coisa assim, eles colocam lá na meia horinha, quanto tempo vai demorar? Em meia hora você consegue, beleza, então vai lá, coloca na minha agenda. E já, eles já têm aquilo como eu vou fazer aquilo aquele dia. Se a minha agenda estiver cheia, eles sabem que aquele dia eles não vão poder pedir nada para mim. E a mesma coisa eu com eles. Então, entendi. A gente tem uma organização assim do dia por tempo e por tarefa. Tal tarefa vai demandar tal tempo. Não importa que horário que eu vou fazer ou que... Enfim, eu tenho que cumprir os prazos com os clientes, né? Mas não importa se eu vou trabalhar de manhã, de tarde ou de noite. Entendi. E qual que é o segredo para lidar com as pessoas difíceis ou com os clientes difíceis? O que é? É escutar ele bem? É ser um bom escutador? Concordar às vezes com ele para depois colocar o teu... Qual que é o segredo disso aí? É dar risada, lidar com ele bem? Como é que é o negócio? É escutar bem? Como é que é? Depende do cliente. Você tem que ler muito bem a pessoa para tentar entender o que ela precisa. Eu acho que às vezes é só você fazer ele entender que pode confiar em você. A partir do momento que o cliente se sente seguro com você, sabe que você está ali para fazer um bom trabalho, que você está ali para defender a marca dele, né? Ele começa a virar um pouco esse jogo, deixar de ser tão difícil, por acreditar no teu trabalho. Então você fala assim, peraí, eu entendo disso, me deixa trabalhar, me deixa fazer desse jeito, se não der certo, depois você diz. Sim. Né? Então, eu acho que essa confiança é primordial. Sim. Agora, vamos falar um pouco sobre o crescimento de vocês, antes de entrar um pouco mais em detalhe na questão dos serviços. Vocês têm escritório em Curitiba, foi o primeiro, aí vocês têm em São Paulo e vocês têm aqui em Londres, né? Qual foi a ideia dessa internacionalização, antes de tudo? Só para eu entender. Bom, a ideia da internacionalização, eu vim para Londres em 2011 estudar inglês
porque a gente estuda inglês a vida inteira, desde pequeno na escola, e faz escolas de inglês, e chega na vida adulta, perguntam no teu currículo se você tem inglês, você tem vergonha de dizer que tem, né? E eu vim para cá para realmente falar o inglês e me apaixonei por Londres. Primeiro dia que eu pisei aqui, eu falei, eu não quero nunca mais ir embora daqui, eu quero morar aqui. E foi. E tá igual a mesma paixão ainda por Londres ou não? Ou mudou um pouquinho lá para cá? O que tá com... Não, eu adoro. Tá igual, você adora lugar. aqui. Eu adoro esse lugar. Eu tenho uma energia assim que me mantém feliz aqui. A minha família pode estar longe, meus amigos, eu mantenho contato, mas assim, eu tenho uma energia que eu sinto que aqui é o meu lugar. É isso, vai ficar aqui bastante tempo então, mais anos para frente aí. E olha que eu tive muitos desafios, a gente sabe, né? A gente tem muitos desafios aqui em questão de custo de vida, relacionamentos, enfim, mas eu gosto daqui. Se adaptar na realidade, né? Porque vir para cá para se adaptar, tem que se adaptar um pouco, né? Para poder vir para Londres, não tem jeito, né? Muda tudo para quem vem do Brasil, né? Muda. Independente, sim. Bacana isso aí. Agora vamos falar um pouco sobre o tal da agência da reputação. O serviço que vocês oferecem é presença online, é conteúdo, é treinamento também. Você podia falar um pouquinho sobre os serviços que a Central Press oferece no mercado? Sim. Bom, começamos oferecendo apenas assessoria de imprensa, né? Que nada mais é do que você ser uma ponte entre a empresa, a marca e a imprensa, estar encontrando as notícias dentro da empresa, estar tornando a empresa fonte de consulta de jornalistas para as matérias nos grandes veículos de comunicação. E aí, com o passar do tempo, então surgiram as redes sociais e a necessidade da gente administrar marcas também nas redes sociais e também no mundo digital. Então, Central Press abriu um departamento digital para isso. Então, hoje a gente atende também clientes em todas as áreas no ambiente digital, com ranqueamento, gestão de crise em ambiente digital, influence marketing, redes sociais, conteúdo, blogs, enfim, toda essa parte de marketing digital. Vocês chegam a responder também pelo cliente, a sua equipe, ir lá e... Também. Se tiver uma situação de alguém colocar alguma coisa na social media, sei lá, Twitter, Facebook, Instagram, o que é que seja, vocês também chegam a assessorar isso também ou não? Sim. Ou é tipo pós, depois que as pessoas, sei lá, se comunicaram, que às vezes gerou um red flag para vocês ou não? Não, a gente tem um contato com o cliente muito próximo e se tem algo que a gente acha assim, olha... Isso daqui, mas é interessante porque a gente tem tanto clientes com vários serviços quanto clientes com um serviço só. Por exemplo, eu cansei de ter cliente que é só na área de assessoria de imprensa, que tem outra agência de redes sociais e que quando tem crise em rede social, corre para mim, Lorena, o que eu respondo? O que eu faço? Aí a gente dá essa consultoria de, né, responde, não responde, tem muita agência hoje de redes sociais que deleta o comentário maldoso, deleta, que funciona não ou não? Deletar funciona ou não? Eu não indico deletar, eu acho que se for para deletar é melhor não abrir para comentário, né? Tipo, larga lá então, deixa e passa. Não, a rede social é um espaço que você, como a gente estava falando agora há pouco, quem critica está te mostrando alguma coisa, né? E as pessoas sabem quando uma crítica é vazia, quando uma crítica é uma provocação. Então tem que escutar e tem que dar um jeito de resolver. Eu acho que tem que mostrar maturidade, sabe? Mostrar que você aceita críticas, que você está fazendo o teu melhor e que você não vai se afetar por provocações, esse tipo de coisa. E aí, presença digital, aí vocês fazem conteúdo também. O que é o conteúdo? E aí você fala também muito no material de vocês, o termo infodemia também. Você podia me falar um pouquinho sobre esse tema aí? Ou, quer dizer, fazer conteúdo na era da infodemia? Explica um pouquinho para mim isso aí.
Infodemia significa que é a pandemia da informação, né? Nós estamos vivendo assim, hoje não falta informação. Antigamente, quando não tinha o mundo digital, a gente ia na biblioteca para pesquisar, para, enfim, descobrir as coisas, a gente aprendia na escola. Hoje as escolas estão se transformando, porque o professor já não detém toda aquela informação, já não detém todo o conteúdo, ele é um mediador do conteúdo, né? Sim. Então, e o nosso papel também é de mediador do conteúdo, é tentar filtrar o que de tudo aquilo que está circulando, o que serve, para quem, né? Porque nem toda informação é para todo mundo, nem toda informação precisa chegar para todas as pessoas, né? E às vezes chegam informações assim, falsas, informações manipuladas, tem muita coisa, informações... tem muito viés de confirmação também por conta das redes sociais, os algoritmos, né? Que as pessoas circulam em determinadas bolhas e aqueles algoritmos vão mandando para elas exatamente aquilo que elas querem ler. E elas não filtram se é verdade, se é mentira. E tá todo mundo meio tapado, meio tonto com isso, você não acha? Tipo assim... do próprio algoritmo ficar alimentando aquela coisa e a pessoa vai recebendo cada vez mais coisa, até às vezes até com intensidade mais alta, extrema, assim. Isso aí vai lavando, lavando a cabeça da pessoa. Inteligentes acreditando em teorias da conspiração. É uma loucura, não é? Sabe? Quando eu converso com as pessoas na rua, assim, sei lá, no dia a dia, elas falam umas coisas, porque eu vi isso, eu fico falando assim, mas sacanagem, meu, não pode ser, meu. Vê de novo isso aí, meu. E aí vai ver que realmente é uma coisa que não tem nada a ver. Mas a pessoa já tinha acreditado que era verdade. E as pessoas costumam perguntar assim, mas com as redes sociais a imprensa morreu. Não, a imprensa ganhou força, ganhou credibilidade. Porque agora a imprensa mostra ali o que, né, ou não? Porque a verdadeira imprensa, os veículos fortes, os veículos com credibilidade, eles ganham força nas redes sociais também. Sim. Se as pessoas te mandam no WhatsApp o link de um blog qualquer ou um link de um blog confiável que você lê, sim, você vai saber qual a diferença de um ou de outro. Sim. Você acha, de uma certa forma, que as pessoas que criam conteúdo ou comentam, você acha que essas pessoas deveriam ter uma determinada responsabilidade pelo aquilo que elas ou comentam, elas postam ou não, de uma certa forma ou não? Porque hoje virou nessa era que você falou da infodemia, virou uma bagunça, todo mundo quer falar de tudo ou não? Não tem um pouco de responsabilidade nisso aí ou não? É um pouco daquilo que todo mundo quer ter seu momento de fama, né? Então, eu também sei dar opinião, a minha opinião também importa para quem? Né? A tua opinião sobre o quê? Mas não deveria se responsabilizar pela opinião, talvez ou não? Não estou falando nada de controle, não é? Depende do país, existem leis já, por exemplo, fake news, você já se responsabiliza por compartilhar fake news, por criar fake news, então já existem legislação que pune pessoas que disseminam e que criam. Mas nesse caso são determinadas fake news também ou não? Porque tem uma coisa, às vezes, daquela coisa de o que realmente é fake news ou não. Tô falando assim, não quando é uma coisa extrema, mas quando é uma coisa polêmica. Sabe o que eu tô dizendo? Como? Não sei. Alguma coisa assim que talvez o ponto de vista daquela situação talvez é uma, mas a pessoa fala que é outra. Você entende mais ou menos o que eu tô dizendo? E aí, como é que você sabe que aquilo... Quem que vai determinar se aquilo lá realmente é fake news ou não? Quando é um tema desse tipo, você deve acreditar nisso aqui, que é isso ou não? Por exemplo, um tema investigativo, por exemplo, alguma coisa de uma investigação, que fala que a pessoa, por exemplo, sei lá, fez tal coisa e tem essa evidência, e aí tem a evidência, mas estão tentando esconder que não tem aquela evidência e tem, e aí fica os dois lados. Esse falando que tem, outro fala que é mentira que não tem. E nesses casos, por exemplo, como é que daria pra gente falar, é fake news ou não é? Por isso que julga eu falo isso, que você tem que... Em quem você confia hoje? Né? É muito difícil, a gente está vivendo uma crise de confiança também nas instituições, no governo, na imprensa, né? Quais são os veículos confiáveis? Porque
No Brasil, a gente tem assim, a imprensa publica tudo, todo mundo quer publicar tudo quanto antes para depois conferir se é verdade ou não, né? Aqui não, aqui já tem uma outra legislação. Então, isso também foi muito importante para a gente entender como gerir crises, porque aqui ninguém pode publicar se não tiver oficialmente declarado. Aqui... Você está dizendo, por exemplo, a tendência, é isso? A tendência talvez... Não, por exemplo, um ataque terrorista, questão de guerra, ninguém publica notícias aqui se a home office não falou, se o governo não falou, se o número 10 não foi lá na frente, Sim. não declarou, sabe? Eu acho que depois da morte da princesa Diana teve uma mudança aqui na legislação que mudou muito essa questão da liberdade de imprensa. Tá. E no Brasil, a liberdade de imprensa, eu não estou defendendo censura. Claro. Eu estou defendendo os veículos responsáveis. Sim. Eu acho assim que liberdade tem que ser feita com responsabilidade. Sim. Aqui no Reino Unido, em especial, né, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de consumir, né, tradicional. Por exemplo, nos 20 anos que eu estive aqui no Reino Unido, eu devo ter lido aí 2, 3 jornais todos os dias, de tudo que é coisa. Então aqui no Reino Unido, pra gente ter uma noção aqui, alguns, sabe? A gente tem Daily Mail, a gente tem Sunday Times, a gente tem The Independent, a gente tem muitos desses aqui. E aí você pega uma situação, por exemplo, eu lembro muito bem, assim, algumas de destaque total, assim, que não tem como dizer que não é ou não é. Pega lá o Brexit, quando teve essa situação do Reino Unido sair da União Europeia. Aí você pega lá, sei lá, 5 jornais, você pegava, por exemplo, Daily Mail, você pegava, às vezes até o Metro, tudo mais. Você via que esses aqui era pró-sair, o outro era vamos ficar. Então, assim, sabe, uma coisa assim meio que politizado. Tem alguns jornais que têm uma tendência para ser mais, sei lá, no Brasil que eles falam de direita e esquerda, mas aqui é um pouco mais democrata ou social, o que é que seja, é mais Labour ou é mais conservativo, você entendeu? E como é que faz com isso também? Porque a notícia está lá, mas me parece que ela vai para um lado. Para mim foi muito bom, porque eu sempre aprendi que aquele tema, por exemplo, o Brexit, sempre teve os dois ângulos de ver aquele mesmo assunto. E aí teve aquele pessoal, sei lá, do conservativo que tinha uma posição e o Labour que tinha outra, contrária. E aí como é que faz numa situação dessa, por exemplo? E ainda pior ainda, num país onde tem menos mídia. Porque aqui no Reino Unido a mídia é mídia, né? Você tem sei lá quantos jornais, né? Muito. 10, 11, 12. Como é que faz aí nesse caso, aí, por exemplo? Que a notícia, ela é... Quando eu cheguei aqui, eu fiz a assinatura do The Telegraph. E o meu sócio aqui falou assim, o Torygraph. Então. Né? Porque é conservador. Mas o que é legal aqui é que você sabe exatamente qual o perfil do jornal, né? a linha de cada um. As pessoas sabem, não sabem? Eles não mentem. Eu acho que o veículo de comunicação mais perigoso é aquele que você acha que é isento e ele está te manipulando por trás. Então, esse é o problema, não é? Esse é o maior problema. E aí tem outras geografias que isso acaba acontecendo, não tem? Com não? certeza. Você tem lá 3, 4, 5 mídias que controlam a geografia, o país, e ela é todas tendenciosas para um mesmo lado, tem a mesma opinião, os mesmos valores. E aí, como é que faz nesse caso? Se esse pessoal a gente está ouvindo agora sobre a guerra, por exemplo, a guerra do Irã, né? Muitos influencers americanos em Dubai não podem postar o que está acontecendo em Dubai. Eu vi isso aí recentemente, eu acho que hoje que eu vi isso aí. Né? Então, não pode nem postar se teve bomba, não teve, se teve isso, teve míssil. Não, eles pagam uma multa pesada se eles postarem contra o governo, se eles postarem que estão inseguros dentro do país. E é uma loucura, né? Porque acho que ninguém nem pensava nisso, né? Não. Eu, quando li, eu fiquei meio boquiaberto. Para eles conseguirem um visto de influencer, né, de trabalho remoto, eles tiveram que assinar esse termo. E acho que nem sabia, na verdade, porque assim, eu nunca escutei isso aí de Dubai, nunca. É uma coisa assim, é um tema super polêmico, não? Rodolfo, não existe almoço grátis. Já ouviu essa expressão? Não tinha ouvido essa expressão, não tem almoço grátis. É uma expressão americana. Eu não sabia. Não, nunca tinha escutado. Não existe almoço grátis. Tá, entendi. Então, tava lá, já estava todo, o pessoal já estava tudo limitado. É muito bom ser nômade digital em Dubai. É muito lindo, é muito vantajoso, você ganha o visto, você tem um custo de vida muito baixo, mas a que custo? É verdade.
Não, é verdade, assim, eu nunca tinha pensado nisso. E hoje mesmo ali no jornal eu vi essa situação aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre treinamento, que vocês dão treinamento também, vocês têm também Media Pack, um monte de coisa assim, né? Que é o treinamento que vocês dão nas empresas? Que tipo de treinamento que é? Geralmente é o Media Training, que o treinamento para você aprender a dar uma entrevista. Aprender a se sair de perguntas capciosas, entender quando você está dando uma entrevista para a TV, quando você vai dar uma entrevista para a rádio, que tipo de roupa que você tem que pôr, que tipo de gesto que você pode fazer ou não, o que você pode falar, que frases que você não deve falar. Né? Questão de... são dicas simples para você ir para uma entrevista um pouco mais como se comportar, tranquilo, tudo isso aí. Postura, coisa, que falar, que não falar, o que evitar, tudo isso aí. Exatamente. E hoje o cliente de vocês, que vocês têm mais foco, né? Que é o cliente ideal de vocês, são clientes maiores, né? São empresas grandes, não? Hoje ou não? Ou vocês também trabalham com outras empresas de pequeno e médio também? Só para eu entender um pouco sobre a... Hoje a gente tem empresas de vários portes, mas assim, a maior parte dos nossos clientes são líderes de mercado nos seus segmentos. Tá. Né? A gente atende clientes de todas as áreas, eu não vou citar nomes porque eu posso citar uns e não citar outros. Não, mas no seu website lá tem um monte lá. Vocês colocam lá Our Clients e tá lá um monte de cliente lá. Temos bastante. Muito colégio. Vocês têm hospital também, se não me engano? Temos hospitais, temos cooperativas de crédito, temos colégio, temos rede hoteleira, tecnologia, eventos. Agora, empresa brasileira vindo pro Reino Unido, por exemplo, ou para a Europa e sei lá, eu preciso de uma assistência na área de PR, relações, tudo isso aí, social media, tudo aquilo que engloba os serviços da Central Press, vocês também fazem também ou não? Fazemos. Nós temos uma empresa parceira aqui, que é a Brasil, a Agência Brasil. Sim. Então, os clientes daqui, as empresas daqui que estão indo para o Brasil... vocês fazem também. A gente atende via Central Press e os clientes brasileiros que estão vindo para cá, a gente atende via Brasil. Isso é uma maravilha, porque vocês sentam nas duas pontas e tem as duas pontas. E é super específico, o valor é premium. É uma maravilha, né? Encontrar o niche market específico é uma maravilha isso aí, né? Não é? Porque aí pouca gente faz, né? Porque é um mercado competitivo de vocês. É muito Mas quem tem as duas pontas? É muito aí onde você consegue acertar, pegar na veia, aí. E aí me conta um pouquinho sobre a equipe de vocês. Você tem equipe no Brasil, você tem aqui, é subcontratado esse pessoal? Como que é? São os funcionários de vocês? Como é que vocês contratam a mão de obra de vocês? A nossa maior equipe ainda está no Brasil, né? Nossas 80% dos nossos clientes são do Brasil para o Brasil. Então, o nosso headquarter fica em Curitiba, claro, a gente tem também muita gente em home office, a gente não voltou 100%, temos horários muito flexíveis, então, assim, as equipes se encontram durante a semana, mas não necessariamente todo mundo vai trabalhar todo dia, o tempo todo. O pessoal está remoto também, né? Muita gente remota. Temos equipe em São Paulo, temos equipe no Nordeste também. E aí a gente tem, assim, freelancers em outras capitais, dependendo do trabalho do cliente, né? Dependendo do nicho, da área de atuação do cliente, a gente acaba contratando freelancers. Nesses 28 anos que a empresa tem, não é isso? Vocês tiveram momentos também de dificuldade também, ou de mercado, que mudou a situação? Ou vocês tiveram sempre naquele, sabe, crescimento legal, steady, bem, e muito bem organizado? Ou vocês tiveram aqueles momentos de ups and downs, assim, porque o empresário tem? Porque às vezes a gente vê, no ciclo de crescimento das empresas, a gente vê, aqui mesmo no Reino Unido, um monte de empresário começou, por exemplo, o próprio Covid, um monte de gente que estava no up, quebrou, down. E assim foi. Vocês tiveram esses momentos assim também, nesses 28 anos, porque é bastante tempo, né? Ou não?
Tivemos algumas crises, sim, tivemos momentos que tivemos prejuízo. Teve prejuízo, então? Prejuízo, tivemos alguns anos de prejuízo, mas nunca imaginamos assim, vamos fechar a empresa. Esse prejuízo vem do quê? Vem por causa, às vezes, porque a empresa cresceu demais, a empresa fixa cresceu, o faturamento não cresceu no mesmo passo? Não, ou por quê? Ou porque caiu o faturamento? Crises, clientes, trocas de clientes, crises financeiras, mudança de governo, instabilidade, o cliente corta custos de comunicação. E sempre corta no momento de crise ou não? Olha, no começo da Central Press a gente tinha mais esse problema, porque a gente tinha clientes menores. Tá, entendi. Que não entendiam o valor da reputação para o bolso da empresa. Sim. Né? E hoje em dia eu acho assim que as empresas, principalmente as empresas maiores, empresas que têm investidores, entendem essa questão. Sim. Do valor financeiro da reputação. Não, e se caso der errado escorregar, o prejuízo que vai dar também, né? Porque enquanto tá tudo certo é uma maravilha, né? Na hora que der uma primeira crise, aí o pessoal vê o tamanho a importância que é a reputação, né? Eu tenho alguns clientes assim que são clientes da Central Press só na área de gestão de crise e eles falam, eu tenho a Central Press não para ter crise, mas eu tenho justamente para não ter, para não precisar dela. Para evitar acontecer. É prevenção. É como um insurance, né? Você contrata rezando para não precisar usar. É trabalho de prevenção. Você não tem para não acontecer. Exatamente. Né? E no final entrega muito mais valor do que, porque se um dia acontecer um problema, pior ainda. Né? E como é que a AI mudou ou te ajuda no seu trabalho também? Mudou muita coisa com AI ou não muda nada? Está mudando. O que está mudando? Aos poucos. O que, por exemplo, muda? Eu acho assim que a discussão sobre AI aqui no Reino Unido já faz anos que a gente está nessa mesma discussão, né? Faz 2 anos que eu tenho ido a eventos e todo o debate só fala de AI, né? Sobre AI, a gente já não aguenta mais ouvir falar em AI que vai tirar o emprego de todo mundo, né? E eu acho que no meu setor, muito mais do que tirar o emprego, a gente tem que tentar entender de que forma que a reputação está sendo feita via AI, né? Acho assim, primeiro, o nosso trabalho é um trabalho muito criativo, é um trabalho que depende de muita decisão. Para você tomar uma decisão certa, você precisa ter informações. Você não pode tomar uma decisão numa crise sem colher todas as informações. E a AI é muito boa por isso, né? Ela consegue catar onde estão todas as informações. É claro que você tem que checar, né? Mas você consegue uma agilidade muito rápida, porque para você agir no momento da crise, você precisa dessas informações. Então, ela te dá essa agilidade. E, é claro, para produção de texto, revisão de texto, isso é uma maravilha, não? Pesquisa. Aí vai para cima, né? Isso aí é ótimo, porque ajuda. É muito bom, é muito bom. Dependendo, assim, você tem que saber fazer as perguntas certas. Acho que a gente está aprendendo a ter desenvolver novas tasks, né? Sim. Aprender melhorar, a perguntar, né? A gente melhorar também, né? Aprender a perguntar para a inteligência artificial para você ter as respostas que você precisa. Mas tem que perguntar o certo também, né? Porque se perguntar o errado, vai colher o errado também, não? Exatamente. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial está melhorando, está agilizando o nosso trabalho, está nos permitindo fazer muito mais em muito menos tempo. Quem é bom não vai perder o emprego, não vai perder o trabalho para AI, mas tem algo que as pessoas ainda não entenderam. Que é o quê? O que é a reputação na era da AI? O que muda a reputação na era da AI? Por que muda? Só para entender. Assim, antigamente... O cliente, para você ter uma boa reputação, para a marca ficar conhecida e para ser reconhecida, né, ser autoridade no mercado,
Bastava você estar ali disponível na mídia, né? A mídia estar falando da tua marca. Com o Google, veio a história de que você tem que estar nas primeiras páginas do Google para você ser reconhecido. Sim. E agora, Tá, quando você tem que estar nos 10 primeiros lá. Agora, quem é que pergunta para o Google quando quer comprar alguma coisa? Eu acabei de trocar o meu notebook, eu perguntei, olha, eu faço isso, isso e isso, eu tenho tal demanda, uso vídeo, uso tanto de memória, tal, me indique o computador certo. No Google você fez isso? Não no chat GPT? Não, eu fiz isso no chat GPT. Ah, tá. E o que ele falou? O chat GPT me deu uma tabela no Excel, porque ele sabe que eu gosto do Excel, com todas as opções do maior ao menor custo. E fez todas as comparações. Depende, se você tem budget, eu te aconselharia a comprar esse. Quer dizer, ele dá referência, ele é o novo influencer, o chat GPT. Então, assim, quem investia no influencer, como é que vai investir agora? Como é que vai fazer para estar ali na escolha do chat GPT? E ele pode, inclusive, vou até mais além, talvez, ele pode ser, inclusive, quem vai decidir também. Ele pode ser o decision maker também, não? Com certeza. Porque as pessoas perguntam para ele no final, o que você acha disso? E vai na dele. Não? Sim. 90% eu estou certo que vai na dele. Sim. Você fala, ele está certo, ele sabe mais do que eu, ele tem... E aí tem outra coisa que são as referências, né? Mas sabe que outro dia eu vi uma coisa super interessante, tive uma situação, foi lá em Maiorca, na verdade, que aconteceu isso, só para você entender, que eu fui convidado para participar de um investimento lá numa propriedade no local, numa região lá. E aí, e tá naquela coisa de quanto vale o metro quadrado, isso, aquilo lá, não sei o quê. E aí eu não sei por que eu resolvi no chat GPT e perguntar alguma coisa do tipo assim, né? A Maiorca, o preço da propriedade tem aumentado nos últimos anos, não sei o que, tal. E nesse local, né, específico, né, nesse bairro, nessa região. E aí lá eu tive uma resposta, o chat GPT falou assim pra mim, não, lá não. Lá teve uma situação que despencou 15% no outro ano, os outros 12% no outro ano. Eu falei, raios, não, mas é possível isso aí mesmo? E aí eu fui e mandei essa resposta, né, que eu tive no chat GPT para quem me convidou, que era um outro investidor que ia participar, tal. E ele pegou aquilo ali pela primeira vez, eu não tinha visto isso. Ele mandou, acho que para uma outra tecnologia, outro chat GPT, um outro negócio. E aí ele foi lá e trucou, sabe? E aí a outra resposta que veio de volta falou, peraí, mas esses caras que deixaram, que o chat GPT pegou a referência... Tá errado, porque é recomendado uma outra coisa, eles não olham, não analisam assim, não analisam assado. Eu falei assim, nossa, quer dizer, entende? Para quem tá colhendo aquele tipo de dado de informação para ser o decision maker tomar decisão, tá completamente errado. Então, quer dizer, será que o chat GPT tá sempre certo? Entende? Eu vi uma notícia que até a BBC está questionando o chat GPT, porque o chat GPT tem alguns veículos, alguns canais que ele pesquisa e outros não. E a BBC não estava entre os canais que ele pesquisava. Então tinha o Guardian, tinha a Financial Times, tinha uma série de outros veículos e a BBC não era citada. Então, assim... E ele fica ali aparecendo quem ele está olhando, né? Que eu não sei se aquilo ali é o resumo do que ele está olhando, ou se são os mais importantes, ele fica ali, agora aparece ali. No meu fica então, 10, 9, 8, 7, 6, 5. É a nossa nova... eu digo que é o meu novo passatempo, tentar descobrir agora de onde estão vindo as fontes, de onde é a fonte de informação da inteligência artificial, né? Porque é lá que a gente tem que estar. E como é que faz para aparecer depois no final como referência lá também, não sei o quê? Eu já perguntei para o chat GPT como fazer ele te responde isso? Porque eu perguntei para a minha agência de marketing isso. Responde. Você perguntou para ele? Sim. Estou curioso, eu vou perguntar. Porque ao invés de perguntar para o chat GPT, eu perguntei para a minha agência de marketing, entendeu? Eu vou perguntar. Para a fonte, né? Mas aí, você lembra a resposta ou não?
Então, tem uma série é um MBA em inteligência artificial, É outro curso que você né? tem que fazer. Você tem que ter a constância na mídia, não adianta você ter saído uma matéria ou outra, você tem que ter constância. Ele olha isso aí, então, a reputação, a autoridade de onde está vindo, ele consegue ver isso aí. E depende dos veículos também, onde você sai, qual é a relevância daquele veículo. Então, assim, hoje em dia já não vale mais. Não adianta você sair em um veículo de comunicação, não adianta você ter uma citação. Ou você tem que estar em mídia paga, em mídia conquistada, em mídia compartilhada e em mídia própria. Então, são essas 4 mídias que você tem que estar com constância e numa boa divisão. E a paga sempre tem que estar também, ou não? Porque tem um monte de gente que começou agora a falar, não faço mais nada da paga, agora eu faço o meu próprio canal, eu faço minhas coisas, eu tomo conta da minha própria, eu sou responsável por aquilo que eu falo e não preciso pagar o de fora. Precisa pagar o de fora? Eu digo que a mídia paga, você ganha audiência, você ganha... Existe uma tabela que explica o porquê de cada uma dessas mídias, entendi. né? A tua mídia própria, você tem total controle sobre ela, mas você às vezes não tem a audiência que você precisa. Entendi. A mídia paga, você tem um certo controle e tem audiência, então vale mas a pena precisa ainda desembolsar. Aí a minha pergunta talvez então vale a pena ainda pagar para as pessoas ou para os meios de comunicação falarem de você, então ainda vale a pena isso, então, ou não? Até as tradicionalistas, eu tô falando. Vale sim. Televisão, revista, coisa, jornal, tudo isso aí vale, então, ainda. Todo meio de comunicação ainda vale e toda estratégia, eu acho que uma estratégia reforça a outra. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam, Lorena, eu quero assessoria de imprensa, eu preciso de uma assessoria de imprensa. Eu falo, peraí, deixa eu entender. Deixa eu entender tua necessidade, porque às vezes o cliente acha que precisa de assessoria de imprensa, mas ele não precisa. E eu não vendo o meu serviço para quem não precisa dele no momento, precisa de outras coisas antes de ter uma assessoria de imprensa. Sim. Porque não adianta você achar que a assessoria de imprensa vai fazer milagre, que a assessoria de imprensa vai resolver o teu problema da comunicação, que não vai. Não tem jeito. Não, você tem que ter uma comunicação bem organizada, você tem que ter um marketing 360 muito bem, que uma coisa ajude a outra, escale a outra. Sim. E agora que está com essa tendência aí, como vocês trabalham com presença digital, está essa tendência muito alta e está trendy dos presidentes, CEOs, founders, enfim, das empresas agora que não investiam tanto com canal digital, com isso, com aquilo, com mídia, começarem cada vez mais a aparecer e tal, e entender que é um asset que ele também tem, e às vezes esse asset até separado da empresa, às vezes vale até mais do que a empresa. Vocês têm esse tipo de shifting também? Vocês estão lidando com esse tipo de situação também? Ou vocês estão exclusivamente dedicando mais no corporate, na empresa? A gente dedica muito mais à empresa, porque a partir do momento que você se expõe, que você tem uma super exposição na mídia, você tem um super risco também. Tá. Então, o teu risco aumenta conforme você tem. Então, pessoa física. Mas não tem que estar lá? Que você pega, vou até exagerar, você pega um Trump da vida, e não quero falar de política, mas, é presidente dos Estados Unidos e a comunicação dele é via Twitter. É mais do que a imprensa dele, PR, relações, jornal. Eu sei que é uma coisa maluca, né? Não estou dando minha opinião, mas como é que faz com isso aí? Quer dizer, até é o presidente dos Estados Unidos. Ninguém segura o Trump, né? Sim. Ninguém segura. Eu não gostaria de estar no papel do assessor de imprensa, do PR dele. Não Sim. gostaria. Porque provavelmente... Um exemplo, né? Ou não? Exemplo para... Não. O Trump é o tipo de pessoa que ele mesmo cria suas próprias crises. Entendi. Né? Para apagar outras piores. Tá. Então, hoje eu vou postar algo para esquecerem do que eu postei ontem. Entendi. Vou postar algo que vai virar a notícia do momento, porque aquele outro escândalo fica em segundo plano. Entendi. Então, é uma estratégia de crise, é gerar uma nova crise para esconder a crise anterior. Tá. Então, você não é a favor, por exemplo, e você acha que não tem que incentivar o decision maker, o CEO e tal, meio que sair um pouco para fora, destacar e ele meio que virar o cara da Havaianas lá? Você acha que esse tipo de estratégia é furada, não vale a pena ou não?
Depende do CEO. Tá. Depende do CEO. Tem uns que é melhor então não sair, então. Se ele tem esse perfil comunicativo, se ele tem um perfil responsável, se ele tem os mesmos valores que a marca, né? Eu acho que é válido sim. E já trabalhei com CEOs que eram dessa forma e que sempre deu muito certo. Sim. E tem errado também ou não? Tem. E tem como puxar o freio no meio ou não? Se der tudo errado ou não? Não. Se gerou a crise, começou, deu errado. Esse é o problema. Eu sempre falo assim, até que existem pessoas com iniciativa e bom senso. E pessoas com iniciativa e sem bom senso. Sim. E é um ótimo empresário, né, ou não? Ou tem uma grande empresa. Sim. Não significa nada. Sim, às vezes a pessoa é um excelente empresário, um excelente profissional e defende um político com unhas e dentes ali na vida pessoal. Ou tem perfil ruim, comportamento ruim. Que ninguém precisa saber na vida profissional, entendeu? Então, a gente viu durante a pandemia vários empresários serem cancelados em redes sociais porque defendiam Bolsonaro, não queriam fechar as portas, enfim, e foram cancelados. E sofreram muitas perdas nessa época por conta disso. Sim. Né? Então, assim, quando porque fecharam a empresa junto também, ou só o canal dele, ou o que aconteceu no final? O quê? Não, quando você disse que fecharam, tal, teve esse problema, por exemplo, aí o que é? Derrubaram o perfil deles, está dizendo, é isso? Não, cancelaram, né? As pessoas pararam de seguir, as pessoas pararam de consumir. Porque a pessoa foi lá e deu a opinião dela, por exemplo, é isso? Porque e a pessoa não tá... deu a opinião pessoal e a pessoa... dela. Ah, entendi. Né? A pessoa deu uma opinião política. Uma das coisas que eu falo em Media Training, opinião política não é da empresa. Isso não tem que trazer a público. Nunca? Você acha que nunca tem que trazer? Não. Tá. Aí eu vou fazer agora uma curiosidade minha agora. E se for artista, se for jogador, se for isso aí também não? Ou você acha que sim? Quer dizer, se é uma pessoa pública, mas você é um cantor famoso, você acha que ele deveria também trazer a opinião dele também ou não? Você pode entender? Não. Não, porque você tem públicos de diferentes religiões, você tem um público de diferente time de futebol, você tem um público de diferente partido político, e não importa qual é o partido político. E quando o fã fica puxando ele para dar a opinião dele, eu acho que teve diversos casos aí que na mídia de cantor, é um exemplo, cantor famoso, cantora famosa, eu acho que vou ver se eu consigo lembrar uma delas aqui, mas que o público ficou pressionando ela para se posicionar em relação a ou uma situação, uma coisa polêmica, uma guerra, ou um genocídio que não é guerra. A partir do momento que você se posiciona a favor ou contra determinado partido político, você está escolhendo uma parte do teu público e abrindo mão de outra parte do teu público. Tá, mas aí eu tenho uma outra curiosidade. Não deveria o fã da pessoa, ou quem acompanha a pessoa, entender que aquilo ali é opinião privada dela? E não tem nada a ver com ela empresária ou ela... Não tem isso também ou não? Tem, mas se você está falando num canal público, você não vai falar a tua opinião privada. Porque você é uma pessoa pública. Entendi. Então, se você é uma pessoa pública, você tem que manter a sua opinião privada para você, é isso? Sim. E você não fala nada. E aí, então, quem que acaba... E quem, então, por exemplo, que geralmente a pessoa pública é quem tem um número de followers, uma audiência enorme, que pode influenciar para o bem ou para o mal também. Porque se todo mundo também, às vezes, se cala, né? E é pessoa pública e está acontecendo um desastre ou um genocídio, ou, não só caso político, como é que faz? Aí ninguém fala, então? Quem é que fala se esse pessoal não fala? Estou curioso aqui para saber. Nós aqui agora nós estamos vendo o que está acontecendo com o Starmer, né? Em relação à guerra, por exemplo. Ele ficou em cima do muro desde a época da Venezuela, quando o Trump invadiu a Venezuela. Ele estava em cima do muro sem saber se dizia que era a favor, que era contra, tal. Sim. Então, assim... Mas qual que é o posicionamento dele? Eu preciso entender, eu preciso primeiro ter todas as informações para depois sair falando o que eu acho. Entendi. Né?
Então, a minha equipe está reunindo as informações e assim que eu tiver, eu vou falar. Tá. Assim que eu tiver tudo, eu vou me posicionar, como ele se posicionou em seguida. Entendi. Agora, a mesma coisa em relação à guerra. O Trump fica pressionando para ele entrar na guerra. As pessoas, né, não temos mais um Churchill. Não temos. Já passou essa época. Sim. Né? Sim, eu te entendo. Então, eu acho que essa pressão por você se posicionar por um lado e pelo outro tem muito a ver com a questão política, tem muito a ver com a questão diplomática. Agora, se você tem um público muito amplo, se você se posiciona, você perde o outro lado. Sim, isso então, sim. Geralmente, eu não atendo artistas, não tenho nenhum cliente assim. Sim. Mas se eu tivesse, era isso que eu falaria. Para empresas, para o setor corporativo, eu digo, se posicionar é perder cliente. Tá, então, e se ele, então, talvez seria o caso, por exemplo, dele explorar a imagem dele mais, explorar mais ele como um asset, e aí talvez ele se limitar naquilo que ele fala ou não, e aí isso resolveria ou não? Ou é melhor ele não explorar, então, para não correr o risco? Eu acho que se limitar a falar sobre o que ele domina. Ah, tá. Só da empresa dele, então? Só o assunto dele, da empresa dele? Né? Eu tenho, por exemplo, clientes, CEO de uma empresa de B2B. Ele fala sobre RH, ele fala sobre liderança, escreve vários artigos sobre gestão de tempo, sobre exportação, quer dizer, é o ramo do negócio dele. Uhum. Ninguém vai perguntar de política para o cara, entendeu? Eu tinha um cliente que era uma universidade que o reitor era economista, ele tinha uma coluna de economia na CBN. Uhum. E ele era muito bom no que ele fazia. E ele era referência. Então, todo mundo que precisava de algum economista para falar, pedia para o reitor. Falava com ele. Quer dizer, atrapalha alguma coisa a universidade? Não atrapalha, porque é um... Agora, a partir do momento que ele começar a ser questionado, o Lula está prejudicando a economia, o Bolsonaro está prejudicando a economia, aí já é um assunto um pouco mais delicado. Sim, começa a entrar naquela área que você falou, gray, e a coisa começa a complicar. Exatamente. Sim. Então, assim, acho que tem um limite, entendeu? Para você colocar o teu posicionamento. Dá para perceber claramente que você tem muita paixão pelo que você faz, que é o jornalismo, mais essa questão aí do serviço que a Central Press faz, né? Que é uma agência de reputação, que isso me chama bastante atenção, me chama atenção. Agora, você para ou não? Você tem plano de parar? Não tem? Nós estamos falando de 28 anos que a empresa está aberta. Sua filha também trabalha com você ou não trabalha com você? A minha filha se formou ano passado. Eu sei disso, ela trabalha com você, né? Ela faz algumas coisas com você. Na Brasil agora. lá. Não, aqui. Aqui. O nome da agência do Reino Unido é Brasil. E... então ela está ajudando aqui. Ela está ajudando a equipe da Brasil. Eu conversei com ela uma vez, assim, é uma pessoa super... Tá, parabéns, hein? Eu não quis. Foi lá, se formou aqui, não sei o quê. Ótima comunicadora que nem você também. Sim. Bacana, você deve estar feliz, né? Tô muito E aí, orgulhosa. como que é? Aí você está se preparando, ela quer também, talvez, possivelmente trabalhar aí, pegar essa... e continuar um plano de sucessão ou não? Como é que é a ideia da Central Press? A princípio, não. E a princípio, eu também não pensei nisso para ela, porque eu quero que ela tenha suas próprias asas. Eu quero que ela voe... com o próprio mérito, né? Ela nunca pensou assim. Mas pode ser que ela vá e também volte ou não? Pode, talvez isso seja melhor, porque trazer uma visão de fora para mim é muito melhor do que criar ela dentro sem ter essa visão. Sim. Né? Então eu prefiro que ela tenha essa visão externa e depois traga para dentro da empresa. Então, para aqueles que estão numa situação como a tua, como empresária, né, que já há muitos anos aí de experiência, tal, mais de 2 décadas, e aí está pensando nessa coisa de sucessão. Então, qual que é o conselho que você dá, então, por exemplo? É numa entrar de cara na empresa ou entra um pouquinho lá, dá uma olhadinha para ver se gostou ou não gostou, faz uns testes de laboratório para ver se sabe? Porque às vezes tem a mesma paixão e se apaixona pela coisa, ou você acha que a pessoa tem que estar 100%, né, o sucessor, independente daquela atividade, e depois que fez um monte de coisa, testou, vai para a empresa, qual que é a ordem correta para isso acontecer? Você sabe? Você já pensou nisso ou não? Não tem ordem correta, Rodolfo. Eu acho assim, primeiro de tudo é a oportunidade.
né? Você não pode fechar os olhos para as oportunidades que aparecem, porque às vezes a oportunidade bate na tua porta, você fala, ai, não é o momento. E perdeu a oportunidade, às vezes não volta. Acontece na hora, né? Acontece na hora. Foi o que aconteceu comigo. Por acidente. Escuta isso aqui, a Luciana Berry veio aqui, eu conversei com ela antes aqui de conversar com você. E ela é uma chefe que ganhou no MasterChef UK, ganhou no Chef Brasil. Nossa senhora, ela é demais. E ela é engenheira química ou elétrica, enfim, ela é engenheira. Ela é engenheira, ela veio para cá para poder conhecer e tudo mais. E aí ela... Uma coisa que ela foi numa escola, na escola do filho, e eles cozinhavam muito mal, a comida era horrível, e um belo dia ela resolveu falar assim, levantou a mão e falou assim, vocês não querem que eu faça alguma coisa para vocês? Para mudar um pouco aquela coisa, né? Devia ser, sei lá o quê, macarrão, salsicha. E aí eles falaram assim, não, sim, por que não, né? Eles toparam. E ela foi lá e ela fez estrogonofe, com batata, palha. Eu acho legal porque eu gosto da comida. E depois daquilo, você acredita que ela fez tudo aquilo que ela se tornou? Foi por causa desse acidente. Ela não cozinhava nada, você acredita? Zero. Ela nunca tinha pego na cozinha. Olha que legal. Que loucura, não? Linda. E olha o passo que as coisas iam acontecendo, o acidente. Então é isso que você está falando, é isso? Pode ser que dá aquele momento eureka. Pode estar e falar, eu não quero nada com comunicação, tua filha, por exemplo. Exatamente. Não? E aí vai para outro lado. Minha filha e o meu filho, os dois fizeram business aqui. Sim. Então ela foi para o lado mais da área de marketing e ele está indo agora, se forma esse ano, está indo para o lado de finanças. Ele fez estágio na Central Press antes de começar a universidade, com a parte de finanças. E fez estágio também em um dos nossos clientes, que é uma cooperativa de crédito, para ver como funcionava também. Legal também, cooperativa de crédito. Exatamente. Aqui não é tão difundido quanto no Brasil, que é muito forte no agronegócio. Tem um monte lá, né? Aqui não tem, não conheço muito isso aí. Aqui acho que não tem. Aqui é pouco difundido, porque lá no Brasil tem muito mercado junto ao agronegócio. Isso é legal. Lorena, qual que é os planos para o futuro aí? Vamos falar eu gosto sempre de te perguntar o curto e médio, sempre para o empresário. Sabe por que eu faço isso? Eu falo isso? Pergunto isso? Porque a longo ninguém sabe. Não. Se você vem falar que está pensando a longo, eu não sei. Eu penso na minha vida a longo, assim, mas assim, sei lá, onde eu quero chegar, mas não sei o quê. Meio que esse tipo de meta, né? Mas a vida do empresário é tão maluca nos últimos anos e a velocidade que dá os ups and downs é tão rápido. Sim. Que o meu plano agora é de 5 anos. Então, vamos falar de curto e médio. Qual que é o curto e médio prazo de vocês? O que está na planilha lá? Qual que é a meta de vocês? Olha, hoje nossa meta é... A gente não está olhando para aposentadoria, a gente não está olhando para... sucessão, por enquanto. A gente tem muito prazer em trabalhar, em fazer o que a gente faz. Eu acho que a vinda para o Reino Unido abriu um pouco mais a nossa cabeça, deu um status nacional e internacional para a Central Press. Então, a gente está começando a atender bons clientes estrangeiros também, fora do Brasil. E dá bastante emprego. Eu acho assim que hoje em dia, no mercado que a gente está, com todo mundo reclamando, muito jornalista desempregado, a gente está possibilitando isso. Para mim é muito gratificante, né? Porque se a gente for falar só de rentabilidade, às vezes eu e o Cláudio pegamos a nossa planilha de rentabilidade, a gente olha e fala assim, e se a gente ficasse só com esse e esse cliente, só nós dois atendendo, a gente ia ganhar a mesma coisa? Ele fala, Ele fala, mas olha o tanto de emprego que a gente está gerando que a gente não geraria. Quantas pessoas você está ajudando, quantas famílias você está ajudando. Quantas famílias. Porque essa é uma conta que um monte de empresário gosta de fazer e um monte faz isso no final, né? Fala, eu tinha 60 funcionários, mas quer saber, agora eu vou ficar com 5 e é isso, né? E às vezes a responsabilidade é muito mais do que isso, né? Talvez o dever do empresário deveria ser maior do que só isso, né? Só bater a meta ali, só bater o KPI, e não é bem por aí, né? A gente, no final, tem muita gente que depende do nosso trabalho também, da nossa decisão. Com certeza. Lorena Nogaroli, eu gostaria de agradecer aqui pela sua presença. Isso aí. Ficamos novamente aqui com Lorena Nogaroli, a empresária que desde 1998 é uma agência de reputação, e você que é empresário tem que também cuidar da sua reputação.
Então eu tenho certeza que você tomou nota aqui do monte de dica, sugestão que ela te deu. Vamos lá, gente, você sabe que o objetivo principal aqui do nosso canal é a gente trazer empresário de peso, gente que conhece, com experiência, para poder te trazer dica e sugestão para você, empresário, evitar os erros mais comuns quando você começa o seu negócio e quer crescer ele com eficiência. Fico por aqui, até a próxima. Rodolfo Basílio.